Próclo, uma cosmopolítica pagã. Essa é a minha apresentação sobre a política de Próclo. Então, isso é uma aula-ensaio para a Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Filosofia. A aula, o plano da aula, mais ou menos, vai ter uma duração de mais ou menos 50 minutos, 30 minutos de exposição, mais 20 minutos para discussão e perguntas. O objetivo geral é conhecer seus contornos da filosofia política de Próclo, e, mais especificamente, os problemas básicos de sua filosofia, como o confronto com o cristianismo, os fundamentos da sociabilidade humana, né? Então, nós não vamos entrar em todos os detalhes de sua filosofia política, apenas esses problemas básicos que definem o campo para ele. E o conteúdo vai ser bem variado, vamos começar com a mente individual e apolítica, e daí passar pela unidade da cidade, a analogia platônica entre a cidade e o ser humano, a natureza comum da cidade, vamos falar sobre o que é isso, o contexto histórico, que é esse confronto dos pagãos com o cristianismo, o que acontece com a crítica platônica dos poetas na filosofia dele, o que podemos chamar de sua cosmopolítica, e daí, final, uma conclusão. Nós vamos ter uma aula expositiva, com os PowerPoint de discussão, e no final eu vou falar sobre esses dois itens de bibliografia para alunos que quiserem se aprofundar no assunto. Tá. Então, começamos com a mente antipolítica, né? Então, Próclo se identifica como uma mente, né? Ele acredita numa forte distinção entre a mente e o corpo, semelhante àquela de Descartes, do penso, logo existo, e mais conhecida para a gente. Ele também, para Próclo, a mente também é essencialmente uma realidade pensante. Para ele, ela também é uma realidade eterna, sem começo nem fim. E para ele, a verdadeira identidade de cada pessoa é a sua mente eterna, né? E essa mente é autossuficiente. Mas isso gera um problema para qualquer filosofia política, porque se cada um de nós na realidade, uma mente autossuficiente e eterna, porque somos animais sociais. Na realidade, nós não precisamos um dos outros, se o corpo não é algo não é algo essencial a quem nós somos. Então, isso é um primeiro ponto que as pessoas podem falar, mas por que Próclo até tem uma filosofia política? E por muito tempo, Próclo e os outros neoplatonistas foram tidos como filósofos platônicos sem metade da filosofia platônica, porque eles não teriam tido uma teoria sobre a política. E nós vamos ver que isso não é o caso. E, de fato, Próclo defende uma tese política muito forte, que é a unidade orgânica da cidade. Então, aqui numa citação de um texto curto dele, As 10 Dúvidas sobre o Cuidado dos Deuses, ele escreve: toda cidade, toda descendência, genos, vou falar disso daqui a pouco, é um único ser vivo, mais imortal e sagrado que cada ser humano, pois há um guardião que preside sobre a cidade inteira, como um único animal. E da mesma forma, um protetor sobre a descendência inteira. E há um ciclo comum a toda a cidade, a toda a descendência, juntando a vida e o comportamento ethos de cada um. De modo que uma única natureza perpasse a cidade inteira e a descendência inteira, e todo o indivíduo em cada uma, e assim faça cada uma ser una. Então, aqui, Próclo defende que a cidade, que é a unidade política, qual a filosofia política clássica falava, em Platão e Aristóteles, tem uma unidade orgânica, como um ser vivo. Aqui está falando tanto de cidade quanto de descendências, né? Genos. Genos pode também ser traduzido como família. No caso, no contexto dessa passagem, Próclo está falando do problema das culpas ancestrais. Então, meu tataravô fez algo
fez algo que provocou a ira dos deuses, por que que agora eu sofro, se foi meu tataravô que fez isso? Ou também quando toda a cidade sofre porque o seu chefe fez cometeu alguma transgressão, como o caso do Édipo, né? Prólogo até fala do caso do Édipo nesse ensaio. E então essa aqui é o significado de Genos, mas é importante também lembrar que Genos também de vez em quando tem um significado de raça, no sentido de etnia, e isso vai ser importante quando a gente falar do contexto pagão cristão. Agora, mas voltando à passagem, nós temos aqui uma unidade muito forte entre os cidadãos de uma cidade, ou entre os membros de uma família, toda uma descendência, e nós temos que nos perguntar por que que é uma unidade tão forte, se no fundo cada um é uma mente eterna e individual. Então, um lugar para começar é a analogia entre a cidade e o ser humano. Isso é uma analogia já clássica, feita feita por Platão na República, mas vamos ver como isso acontece agora em Próclo. Então, agora na passagem que nós vimos, nós falamos da cidade ou da descendência. Então, aqui tem um espírito guardião, esse que é uma fonte externa de unidade. Ele cria na cidade uma fonte interna de unidade, que é a natureza comum, né? E o que está unindo essa multidão de indivíduos. Agora, e daí, natureza, aqui, physis, no sentido de um princípio comum de mudança um princípio comum de mudança que faz com que elas tenham comportamentos e uma vida semelhante às pessoas que são de uma mesma família ou cidade. Isso é análogo ao ser humano na antropologia de Proclo, que ele tem uma fonte externa de unidade, que é a mente, que é uma realidade eterna separada do corpo. Mas daí tem a fonte interna de unidade, que é a alma, que podemos chamar de alma, já que é fonte de vida imediata, o princípio de vida do corpo, né? Mas especificamente a alma irracional, né? A alma dos desejos, da imaginação, dos 5 sentidos e também das capacidades de crescer e se reproduzir e se alimentar. E, por fim, e daí o que essa alma está unindo é o corpo humano com toda a sua multiplicidade de órgãos e partes. Então, isso aqui é a analogia que Proclo traça entre a cidade e o ser humano. E isso nos causa uma pergunta, né? Porque, na verdade, a mente já explica a vida de um ser humano, de acordo com Proclo. Não apresentei a teoria toda aqui, mas a mente infunde no corpo essa alma, fonte interna de unidade, e a alma, na realidade, é o princípio dos nossos movimentos, das nossas mudanças, guiada pela mente. Então, temos aqui uma explicação inteira de como explicar por que um corpo vive. Agora, então, por que seria necessário, além da alma, ainda uma natureza comum? Né? Parece que é um problema comum no neoplatonismo, que encontramos uma sobredeterminação causal. Né? Há demais causas para a mesma coisa. Vamos ver isso, então. Então, aqui temos um argumento de Proclo para a necessidade da natureza comum. Então, primeiro, a vida natural da mente é a vida contemplativa nos céus, né? A mente, naturalmente, é uma realidade eterna e ela existe nos céus, com o que o Proclo chama um corpo astral, nós não temos que entrar nisso, e ela está lá, vivendo uma vida contemplativa, conhecendo as formas platônicas, o justo em si, o belo em si, o ser humano em si.
Mas daí, de vez em quando, a mente desce para a Terra e dá vida a um ser humano ou algum outro animal, mas isso é uma situação antinatural para a mente, de acordo com Proclo, né? Ele compara isso a uma pessoa estar num pântano cheio de doenças. Agora, tudo que é contra a natureza, segundo Proclo, é instável e excepcional, é algo que vai contra a regra. E outra premissa de Proclo, algo contra a natureza não pode explicar algo regular e natural, né? E se você não pode explicar algo que acontece todo dia dizendo que que todo dia ocorre uma exceção diferente. Aí você precisa ter uma explicação por que que essa exceção está ocorrendo toda hora. Então, coisas naturais, regulares, precisam de causas também naturais, regulares. Mas isso quer dizer que a cidade precisa de uma natureza própria. Por quê? A cidade é um fenômeno natural e até mais estável, mais imortal na passagem que vimos, que o ser humano, né? Proclo está puxando, em parte, um argumento de Plutarco, de um ensaio dele sobre a vingança tardia dos deuses, e Plutarco lá comenta que você pode ver uma pessoa depois de 30 anos e ela mudou bastante, mas você vê Atenas depois de 30 anos e ela está mais ou menos a mesma coisa. Então, tem essa ideia de que a cidade é algo mais contínuo que um ser humano. Então, ela tem uma regularidade que precisa ser explicada. E ela não pode ser explicada pelas mentes que animam os indivíduos, porque isso é para as mentes uma situação não natural. E algo não natural não pode ser explicação de algo natural, como a existência contínua de uma cidade ou de uma família. Então, é preciso que haja então uma natureza comum, para além de todas as naturezas individuais, de todas as almas individuais, né? E é preciso que haja uma mente que produza esta natureza comum, que é o Deus ou o Espírito guardião. Isso por um argumento de Proclo que todo ser vivo, no sentido de todo animal ou bicho, e aqui a cidade entra nessa classificação, precisa de uma mente que produza a sua vitalidade. E neste caso, seria o guardião mencionado na passagem, que é um deus ou um espírito, em grego, um daimon. Então, aqui temos um argumento para por que é necessário uma natureza comum, apesar das mentes serem autônomas. Então, isso aqui, na verdade, é um argumento sobre por que o ser humano é um animal social, por natureza. O ser humano é um animal social porque, na realidade, ele ele faz parte da sociedade, que é algo natural, mas ele mesmo é algo que não, também ao mesmo tempo não faz parte da sociedade. Ele é algo externo, que é essa mente autônoma. Então, agora, essa ideia de que cidades e descendências têm uma natureza comum tem um contexto no confronto com o cristianismo, né? Então, vimos que, para Proclo, toda cidade tem uma natureza que a une em um só ethos, provindo de um guardião particular. Agora, isso era uma tese que foi desenvolvida por críticos pagãos ao cristianismo, como Celso, no seu ensinamento verdadeiro, e Juliano, em Contos Galilenos, que eles argumentaram lá que só a multidão de guardiões explica a diferença étnica, a multiplicidade da natureza humana. Então, é preciso uma multiplicidade de deuses contra o monoteísmo cristão para explicar por que cada etnia. E aqui eles falam eles apelam para uma série de estereótipos sobre gregos e egípcios, e sírios e fenícios, para argumentar contra os cristãos e seu monoteísmo. E também tem um lado normativo disso, que é, já que todo grupo tem seu Deus guardião, o Juliano chama de um etnarca,
cumpre a cada ser humano respeitar seus deuses e seus costumes ancestrais, contra os cristãos que abandonam seus costumes ancestrais. Isso teve réplicas cristãs, né, de Orígenes contra Celso e Cirilo contra Juliano, e que são basicamente duas, né? A primeira é que isso é uma forma de relativismo cultural, né? Eles daí apelam, de novo, para uma lista de tradicionais costumes bárbaros a serem rejeitados, que essas pessoas sacrificam crianças, essas outras casam com suas mães, como que isso tudo pode ser divino se há costumes bárbaros aí? E é preciso que haja uma fonte para além de todas as diferenças éticas, é preciso haver uma fonte comum da moralidade humana. E segundo, é que isso nega a liberdade humana, né? Que isso negaria a liberdade das pessoas porque elas são determinadas pela sua etnia e sua ancestralidade. E vamos voltar a como Proclo responderia a essas críticas cristãs. Nós não temos um engajamento explícito dele com cristãos ou vice-versa, mas a crítica cristã, especialmente isso que nega a liberdade humana, mostra um problema por trás dessa concepção que toda cidade tem simplesmente sua própria natureza, seu próprio ethos, e que isso é algo dado por um espírito guardião. Que qual então é o sentido da filosofia política? Porque na realidade, um, segundo esse ponto de vista, não cabe ao filósofo descobrir o que é o melhor para a cidade, tentar reformá-la ou propor que ela seja reformada, porque isso, na verdade, é simplesmente uma natureza dada. As pessoas se comportam desse jeito, e isso tem até uma fonte transcendente, esse espírito. É como se a etnologia, aqui um estudo da natureza dos povos e das famílias das cidades, substitua qualquer empreitada crítica do filósofo. Então, e isso é parte do problema que Orígenes e Cirilo veem nessa visão pagã, né? A gente deve simplesmente aceitar esses costumes são costumes maus aqui. Então, e de fato, eu acho que é por isso que nós, embora encontramos pedaços de filosofia política em Proclo, ele, claro, ele comentou a República, ele tenta defender a República das críticas de Aristóteles, não encontramos nele nenhum plano muito desenvolvido de como a sociedade deveria ser. Isso também tem a ver com a situação política, no sentido que ele vive em um império cristianizado, ele mesmo é um pagão, a possibilidade de cultos pagãos é algo que só pode acontecer no âmbito particular, e não é só que é um império cristianizado, é um império que já passou pela experiência do imperador Juliano, esse mesmo que escreveu contra os galilenos, que tentou voltar ao culto pagão, e daí morreu, e daí o Império resumiu seu caminho de cristianização. Então, realmente é uma situação em que não há perspectiva para um filósofo pagão poder reformar ou poder influir politicamente com suas ideias. E vamos tomar um exemplo de o que acontece com a crítica social e política em Proclo, vendo a crítica dos poetas que nós conhecemos de Platão, né? Então, Platão, na República, livros 2 e 9, critica os poetas por retratarem os deuses de forma indigna e assim corromper os jovens, né? Eles mostram que eles não são confiáveis, ou que são causas de males, por exemplo. E a crítica cristã à mitologia, aos costumes pagãos, continua essa linhagem, né? Eles estão dizendo, olha, esses mitos, esses costumes retratam as coisas divinas de forma errada, então não podem ser acreditadas. Talvez inspirado por essa crítica cristã, mas mais também para querer conciliar
duas grandes autoridades para ele, Platão e Homero, Próclo desenvolveu uma defesa da mitologia, e essa tem duas partes. A primeira, bem conhecida, é a interpretação alegórica dos mitos, né? Então, quando, Zeus, na Ilíada, chama os deuses e os diz a tomar lados na batalha, isso, na realidade, não é atribuir aos deuses qualquer ânimo hostil ou mostrar uma divisão entre os deuses. Isso é uma representação alegórica de como os deuses participam na criação da vida mortal, né? Por exemplo. Isso é uma interpretação alegórica de vários que ele propõe nos seus ensaios. Então, isso é parte dela. O filósofo, pela filosofia, consegue descobrir o verdadeiro sentido dos mitos, e até daí os mitos têm uma função positiva para ele, de educação e até elevação, e que permite ele se unir aos deuses. Agora, tem uma segunda parte que as pessoas não prestam tanta atenção, que é a necessidade do mal, né? Então, no comentário à República, ele diz: todo mito é divino segundo sua intenção, mas demônico, daimonios, na sua superfície. Em geral, daimonios não se traduz como demônio, porque daimonios quer dizer ligados aos espíritos, que não são sempre demônios no sentido cristão. Mas nesse contexto, realmente, Próclo está falando especificamente de espíritos cuja função é ligar os seres humanos à corporealidade e à materialidade. Eles querem arrastar as mentes para baixo, né? E então, nesse sentido, o demônico faz perfeito sentido, porque é realmente algo que, para as mentes, é mal, é um mal para elas, né? Isso tem a ver com uma tese maior de Próclo, que veremos em instantes, que a maior parte dos seres humanos precisa ser má para a perfeição do cosmos. Então, aqui não se trata mais de criticar e reformar. Olha, os poetas têm que fazer mito, contar os mitos de forma diferente, então temos que criticá-los, mas de entender eles e até justificar. Então, aqui os mitos e as representações obscenas dos deuses pelos poetas são um instrumento usado pelos deuses para assegurar que a maior parte dos seres humanos seja má. Então, isso nós vemos como nós passamos da crítica para um estudo, por assim dizer, objetivo, né? E daí, isso é daí conectado com a cosmopolítica de Próclo. Então, no comentário dele à República, ao Timeu, Próclo diz que a cidade ideal da República, na realidade, é o universo. Você acharia que a República é um diálogo sobre filosofia política humana, mas não, na verdade é um diálogo de física. E isso também é algo que aconteceu com outros diálogos no currículo neoplatônico. Eles também pensavam que o político e o sofista eram diálogos sobre física, em primeiro lugar. O político fala de o político do universo inteiro, e o sofista, na realidade, o assunto dele é o sofista transcendente, que tem uma função cósmica. E na sua comparação da cidade da República com o universo, Próclo faz a analogia de que os deuses são o equivalente dos filósofos reis, e os espíritos, daimones, são os auxiliares que executam as leis e as ordens dos filósofos reis. E aqui entram os espíritos guardiões da cidade, eles são daimones, nesse sentido. E, por fim, as mentes particulares, como as mentes que dão vida a animais particulares, são a classe produtiva. Então, aí você pode perguntar, mas como as mentes são produtivas? Então, elas são produtivas porque elas dão vida aos seres humanos e aos animais. E a diversidade de espécies é a riqueza do universo. Próclo escreve no seu comentário ao Timeu de que o fato que no mundo existe todo tipo de ser vivo é a maior perfeição dele, é o 10º
presente dado pelo engenheiro do mundo ao mundo, e sendo o 10º e último, é a maior perfeição, essa abundância de biodiversidade. Mas, ora, como as mentes racionais dão vida aos animais, especialmente os animais irracionais? Né? Isso é um problema com o qual Proclo se confrontou. Vivendo vidas irracionais, isto é, mas a vida animal, no final do Timeu, também, de novo, mesmo diálogo, é vista como uma justa pena. Então, por exemplo, isso também é mencionado no Fédon, e de lá Proclo tira os seus exemplos, onde tiranos viram lobos, ah, e, ah, e pessoas covardes viram veados. E e assim, é necessário que haja todo tipo de pessoa má, todo tipo de pessoa que se entregou a algum vício, para que haja todos os tipos de animais. E isso acontece por meio de uma justa pena. E, e assim, a maior parte das pessoas precisa ser má para o bem do universo. Então, a gente vê que ah, há aqui o que eu chamo de uma conspiração do bem. Cada mente individual é racional e livre, mas os deuses criaram um mundo, uma vida na Terra, que é tão sedutora de várias maneiras, e os mitos são um instrumento no seu arsenal, que estatisticamente a maior parte das pessoas acaba escolhendo uma vida cheia de vícios e virando um animal, e assim sustentando a perfeição do mundo e a sua diversidade de espécies. Né? Então, isso aqui é cosmopolítica de Proclo. Isso aqui é como os deuses escolhem gerir o universo. Isso aqui é a cidade ideal da República. Né? Então, é algo muito interessante que, para Proclo, a ilusão e a sofística é incluída dentro da cidade ideal, especificamente nessa parte de engenharia social, de gerir a transmigração das mentes e a abundância das espécies. Então, podemos passar agora para as conclusões. Primeiro, uma conclusão interessante disso é que não há um drama da cristianização do império. Não é que agora, de repente, nossa, o mal se abate e as pessoas todas abandonaram os deuses e é uma calamidade moral. Não. É parte da estrutura do universo que a maior parte das pessoas é má. E a cristianização é apenas como os deuses estão engambelando o grande povo agora. Né? Não há algo, não há nenhum drama grande aqui. Claro, é algo mal, que templos virem igrejas, ou que estátuas sejam destruídas, são tragédias. Mas é preciso entender que isso é parte da estrutura do mundo, é parte da estrutura do mundo que é a cidade ideal. Isso que é melhor política. Né? E qual é o lugar daqueles costumes étnicos e civis que os filósofos e racionalistas e os cristãos tanto criticam? Eles também são parte da conspiração do bem. É possível, como é possível, ah, é possível ver um sentido alegórico neles, a minoria filosófica pode ver o verdadeiro sentido deles, e sim, para a maior parte das pessoas, eles levam as pessoas a fazerem mal e a corromperem suas almas, mas isso é parte de como o mundo é gerido. Então, o que o filósofo deve fazer? Primeiro, tem a interpretação alegórica dos mitos e dos costumes, que é para a sua elevação e para a sua união com os deuses e a de seus alunos. E segundo, isso é uma parte de sua cosmopolítica que não terei tempo de entrar hoje, a prática ritual e as orações permitem o filósofo a influenciar o cosmos e a tipo dar um voto de Minerva quando há causas espirituais, deuses e espíritos que têm direções causais opostas. E daí ele pode influenciar. E
a biografia de Próclo Burmari nos conta de casos como quando ele teria salvo a região de Atenas de uma seca pelos rituais deles. Então, isso é uma maneira que o filósofo e o sacerdote podem participar da cosmopolítica. E para quem quiser ler mais, não há, de novo, o problema de neoplatonismo é que não há ainda muita literatura em língua portuguesa. Mas eu encontrei uma coisa aqui que seria interessante para quem quiser ler, é que Contra Celso, né, o texto de Orígenes, ele foi traduzido por Orlando dos Reis. Então, quem quiser dar uma olhada nesse embate cristão-pagão sobre etnias e o significado das etnias, pode lê-lo na tradução, especialmente essa questão das etnias e do universalismo e o livre-arbítrio está no livro 4. E daí, segundo, para quem quiser se aprofundar nessa questão de como o filósofo pode participar da cosmopolítica como um sacerdote, tem um artigo que bem, eu co-escrevi, Ascent of the Soul and Grades of Freedom, que eu posso recomendar como um início nesse tema. E é isso. Obrigado. Vamos passar agora para perguntas. Bom, só uma coisa antes, que eu acho que eu encontrei um problema lá nos e-mails, que o primeiro e-mail dizia que começaria às 11 horas. E o segundo, que foi repassado depois, disse que começa às 10. Eu acho que as pessoas que viram o primeiro só achavam que começaria às 11. Tinham que falar que começaria às 11? Pelo menos no que eu recebi, deixa eu até conferir, porque eu dei uma olhadinha rápida aqui. Até avisei o professor Corneli. Deixa eu olhar aqui no meu e-mail. Eu recebi 2. Agora eu tenho que encontrar. Só um minuto. Bem, tudo bem. Assim eu vou ter que... Acho melhor você ver com ele depois, que eu acho que deu um... eu também vou ter que ver isso, que eu... Eu tenho certeza que, inclusive, ele... Assim, porque também eu achava que eu poderia, com o Doodle, daí mandar uma mensagem para todo mundo que votou, mas ele não me permitiu fazer isso. Então, Sim. eu vou ter que, para a próxima semana, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu vá simplesmente marcar a hora e não usar o Doodle mais. Mas, então, por isso, bem, ok. Que seja. Eu tenho algumas questões, vou aproveitar então que a gente tem tempo. Assim, primeira coisa, eu queria dizer que eu vou acabar fazendo algumas questões comparativas, pelo que eu conheço, porque eu trabalho com Aristóteles, então eu tenho conhecimento de próprio. A primeira coisa seria a questão das causas. Para ele, haveria só uma única causa para explicar a natureza e também a questão da ascendência, etc., né? Você comentou, ou haveria outras causas para a natureza? E essa seria especificamente para a política ou para a cosmopolítica, etc., a de Deus. Bem, você está perguntando sobre a natureza comum da cidade? Não, perguntando sobre a física mesmo. Então, física é uma de várias causas que ele usa na sua teoria física. Sim, então, sim, mas haveria, então, para físicos, várias causas ou só uma que seria Deus? Entendo. Seria essa a questão. Tá. Então, não. Então, para físicos, tem toda uma cadeia de causas. Então, primeiro tem o espírito, que na verdade é uma mente automovente, né? Bem, também agora num contexto de filosofia antiga, é importante ver aqui uma diferença de vocabulário. Então, o que Próclo, o que eu interpreto como mente
o próprio está chamando de psique, né? A Uhum. alma que inerente ao corpo, ele chama de zoé. Uhum. Ah, Já tem uma diferença. mas e as zoé é um tipo de físis, que é uma causa imanente, Uhum. e daí ela tem como causa uma psique, que tem a propriedade de mover a si mesma. A psique, por sua vez, é dependente de um nous, né? Uhum. E, Para ah, ele haveria o NUS também. sim, e o nous ainda é dependente de... Bem, daí isso ah, entra na metafísica mais complicada de Proclo, que é uma ênada, né? Que é uma unidade separada. Uhum. Sim. Certo. Porque eu fiquei com essa dúvida, mas agora você esclareceu bem. Bom, e sobre a questão do Daimon, eu fiquei com uma outra questão também, porque você comparou que como ele faz aquele comentário do Timeu, né, na verdade, na República, os seis seriam os deuses e os guardiões seriam os daimons. Mas uma vez que também para ele pode existir um daimon que leve ações más, como é que os guardiões seriam isso? Eles seriam os daimons? Porque, a princípio, eu leio a República como... Enfim, os guardiões têm todas as virtudes que não permitem que eles sejam maus, né? Sim. Bem, Proclo argumenta que esses daimons maus não são maus na realidade. E não são argumentos convincentes, do meu ponto de vista, mas ele diz: é como o cara que não deixa as pessoas impuras entrarem no templo, né? E daí ele manda elas embora. Então, da mesma maneira, os daimons não deixam as pessoas impuras a ascenderem e as conduzem aos vícios e para as partes inferiores do cosmos. Sim, de Eu, acordo com a natureza que eles já teriam, então. justo. Eu acho que é um argumento totalmente circular, mas É um pouco. porque não é simplesmente como o cara que impede a pessoa de entrar no templo. É o cara que impede a pessoa de entrar no templo e o mostra o caminho para o prostíbulo. Assim, não é. Adorei. Sim, entendi. Sim, eles não corromperiam uma natureza, digamos, um ethos que alguém já tem, Sim. né? É, Mas eles mas só mostrariam o que seria o caminho adequado para essa pessoa, entendi. isso. Entendi. Mas é muito interessante essa interpretação. E você leria como uma naturalização desse ethos das pessoas? Ou eu acho que É, mais ou menos isso, né? Então, eu acho que naturalização é uma palavra boa. vamos, É, enfim. Porque pensando com as críticas dos cristãos, né? sim. Não há essa naturalização do caráter, né? Então, E daí isso retrata, assim, claro, ele não está mais nesse embate com os cristãos, mas uma parte da ideia era daí apresentar o cristianismo como algo antinatural. sim. E assim, no Juliano, no Contra os Galileanos, ele tem essa acusação da dupla apostasia, porque vocês deixaram seus costumes para pegar os costumes dos judeus e vocês nem seguem os costumes dos judeus. Porque eles Uhum. não têm problemas com os judeus. Os judeus são outro povo, com seu próprio Deus, Sim, eles seguem os seus costumes ancestrais. Mas os cristãos são essas pessoas que querem inovar e romper com os sim, outros. naquele momento eles ainda estavam sendo praticamente um grupo marginalizado, né? Aquele grupo novo, enfim. Sim. Sim. Bom, eu achei super esclarecedora, aprendi um monte de coisa, obrigada. E as minhas dúvidas, na verdade, eram essas, na medida do que eu, né, posso fazer. Acredito que, como eu não tinha um conhecimento prévio bom, assim, de Proclo, eu também fico com essas questões mais comparativas, assim, mais superficiais. Desculpa que eu não pude ser Tudo uma boa não, tudo. editora, mas
Achei bem interessante, até se as outras aulas forem abertas, assim, tenho interesse de assistir. Vão ser sim, as outras que eu tenho que dar ainda são sobre estética, a filosofia Ah, do conhecimento e a transmissão de sua filosofia. sim. A questão do O, conhecimento me interessa bastante, que é o que eu trabalho em Aristóteles. tá. Então, ah, eu acho que no primeiro e-mail o Gabriele encaminhou o meu e-mail, né? Então, Uhum. se você me mandar um e-mail, daí eu posso te manter a par das próximas. Legal. Ah, muito obrigada. E, de nada. Obrigado. Você teve alguma coisa que você acha que eu falei rápido demais? Não, Ou... eu acho que foi super claro. Eu acho que foi super Tá claro. bom. Ótimo. Ok. Essas aulas estão ocorrendo na pós? Como é que elas estão? O quê? Essas aulas, né? Você disse que eram. Ah, desculpa, é que meu computador fica meio baixo o som. Essas aulas Tudo que bem. você está ministrando, elas estão ocorrendo na pós? Não, essas são apenas que eu decidi que eu precisava praticar antes de fazer esse concurso, então decidi dar aulas. Ah, tá. Tem um concurso. É bem importante. Eu dei aula durante 2 anos como professora temporária na UFG até sair esse ano. E é legal, assim, né, fazer esse treinamento, assim, ter uma É, experiência docente e tal, para pois preparar para o é, concurso. Mas eu acho que é. tá claríssimo, assim, como aula, eu acho que já tá bem legal, assim, para concurso e tal. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Bom, Imagina. então, um ótimo dia para você e a gente fica em Pra contato. você também, a Prazer te gente fica em conhecer. contato. Prazer e muito obrigada. Nada. Tchau. Tchau, tchau.